Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse período ao qual a gente tanto gosta de participar, né? Que é o Carnaval, um período ao qual muitos de nós se alegram, é um período festivo, é um período que a gente compartilha essa felicidade com um pouco mais de força, um pouco mais de vontade. E nessa noite a gente vai trazer essa reflexão, essa pequena reflexão sobre o Carnaval. Ele e todo o trabalho que a gente não consegue ver, mas que a espiritualidade tem e que não é pouco. O Carnaval não é nenhuma festa criada pelos brasileiros ou somente, vamos dizer, aproveitada ou curtida pelos brasileiros. É uma festa muito antiga, ela tem a origem da sua própria palavra, que também tem sido objeto de muita controvérsia, assim como as opiniões acerca desse evento, porque para uns essa palavra carnaval tem uma expressão latina chamado carro navalis, que é o carro naval, uma espécie de veículo alegórico muito parecido com um navio ou com um barco que os romanos utilizavam em suas festas, que são muito parecidos com os carros alegóricos das escolas de samba que desfilam pelo nosso país. Algumas pessoas acreditam que esse termo nasceu que também latina forma, expressão, chamado carnem levare. Isso é só uma curiosidade, tá? Que a partir do século XI e XII teria sido modificado para carne vale, que é adeus carne, que significava justamente, após o período dessas festas, o período que as pessoas ficavam sem comer a carne, que a gente chama, conhece como quaresma. E justamente nesse período, e é por isso que muitos dizem que o nome carne vale, em vez de ser adeus carne, diz que é carne nada vale. E justamente pegando a inicial dessas três palavras, car, da carne, na, do nada, e val, do vale, se junta-se e forma-se a palavra carnaval. Porque na minha humilde opinião, não tem muito significado a origem da palavra, a origem do evento, mas sim como a gente se comporta nestes eventos. Como que nós utilizamos o nosso tempo, como que é a nossa conduta e quais são os nossos pensamentos neste período de festas. A gente vai achar diversas opiniões sobre esse assunto. A gente vai achar opiniões materialistas, dando apoio, defendendo o turismo, defendendo a liberdade de expressão, defendendo a cultura. Como a gente pode achar opiniões espiritualistas de condenação. Ou quem sabe, vice-versa.
E a gente começa a perceber que é justamente aí que a gente precisa a começar a refletir. Porque opiniões diversas a gente vai achar todos os dias da nossa vida. A gente vai achar opiniões sobre o certo, o errado, o bem, o mal, o material e o espiritual. Vamos encontrar pessoas que se posicionam a favor ou contra determinados assuntos, às vezes porque querem ter o seu posicionamento ou a sua opinião aceita, ou muitas das vezes opinião esta imposta. E o assunto, eu acredito que ainda vai trazer controvérsias, ainda vai trazer discussões, conversas e divergências de opinião muito tempo ainda. E quando eu falo discussão, às vezes a gente sempre leva para o lado negativo. Discutir um assunto não é brigar, é conversar. De forma, pelo menos deveria ser, civilizada. De forma que a gente possa expor a nossa opinião. O outro tenha a paciência de ouvir e também de forma educada, de forma branda, possa colocar a opinião dele, mesmo que se contrária à nossa, e a gente precisa entender que a gente precisa aceitar as opiniões contrárias, faz parte do nosso crescimento. E se não conseguirmos entrar num acordo, numa opinião, num meio termo, que a gente respeite a opinião do outro, continue com a nossa. E para fazer essa reflexão, eu fui pesquisar muito a fundo em toda a codificação que o Allan Kardec trouxe para a gente. E eu não achei nas obras básicas, em lugar nenhum, nem o Kardec citando, como fez por várias vezes, diversas opiniões dele com relação a determinados assuntos, nem nenhum espírito de luz que compôs essa pleiade de espíritos que codificaram e Kardec organizou a doutrina espírita, dando qualquer tipo de opinião, se contra ou a favor de carnaval ou de qualquer outra festa, seja regional, seja municipal, seja o que for. Não achei. E já, inclusive, pedi a amigos que detêm um conhecimento infinitamente maior do que o meu, para que me ajudasse. E todos eles também me falaram que não achou. O que a gente acha na codificação e em diversos livros é justamente orientações e informações que vão nos auxiliar no entendimento mais ajustado sobre esse e muitos outros assuntos. Orientações essas, justamente, se a gente parar um pouco, refletir sobre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, a gente vai começar, ou pelo menos eu comecei, a entender o porquê que a doutrina espírita nos diz que nada é proibido, mas que nós somos responsáveis por toda e qualquer escolha que a gente venha fazer. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, que geram palavras, que geram atitudes. E, consequentemente, somos responsáveis por toda a consequência que há de vir
dessas falas, dessas frases e dessas atitudes. Todos nós somos livres para fazer as escolhas que nós julgarmos convenientes. Mas a gente não pode esquecer que igualmente somos responsáveis por todas as opções ou por todas as escolhas que a gente faz, fez e vai fazer na nossa vida. Aí eu vou lá em Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E junto com essas orientações, o Espiritismo vem trazer para a gente explicações, informações sobre os fluidos, sobre todas as suas propriedades. E vem também nos trazer vários alertas sobre a atmosfera espiritual que nós criamos pelo pensamento. E quando essa atmosfera espiritual começa a ficar muito densa, onde as vibrações negativas resultam num conjunto de emanações fluídicas que podem nos trazer algum malefício. E vale a gente lembrar que esse ambiente espiritual, mental, ele é feito, ou ele é formado, produzido, não só por nós encarnados, como também pelos nossos irmãos desencarnados. Eu entendo que os nossos cuidados, as nossas preocupações, não deveriam ser só com a festa do carnaval. Até porque, durante todo o ano, nós temos diversas festas, em diversos lugares. Nós temos aí finais de campeonatos, de diversos esportes, onde se aglomera uma grande massa. Mas qual a diferença entre essas festas? Sabemos que nós vivemos eternamente no intercâmbio entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E a nossa vida, todos os nossos momentos, nós vamos estar sempre nos conectando aos nossos afins. E esses afins, eles ficam desta forma, ou seja, os iguais, por aquilo que nós emitimos de pensamento. Por que eu fico frisando o pensamento? Porque é ele que vai gerar tudo. É ele que gera os sentimentos. É ele que gera as ações. E, de novo, citando Paulo, ele nos diz, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, retratando a nossa situação íntima, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, a todo momento nós temos irmãos desencarnados próximos de nós. E qual o tipo de irmão eu quero ter perto de mim? Aí eu vou citar aquele velho ditado que a gente sempre ouviu: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Aí, trazendo para o nosso assunto, eu vou te dizer,
Me diga o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. E é justamente isso o alerta, é essa a reflexão que a gente precisa ter nesse período que vai começar, e já está começando, tem lugares que já começou desde semana passada, desde ontem, hoje, aí amanhã, enfim. É um período que as emanações mentais inferiores, por nossa parte, aumentam muito. E por que a diferença dessas festas? Porque neste período, diferentemente das outras festas, todo o nosso país para esses 4 dias de folia. Algumas pessoas ainda trabalham nesses dias, seu trabalho normal, não estou falando aqui da parte de segurança pública ou da saúde, que tem as suas, ou aqueles que trabalham de escala. Mas há pessoas que vão trabalhar sábado, trabalham segunda, o feriado é só na terça, mas que não deixam de aproveitar. Mas a grande massa se concentra justamente para aproveitar esses 4 dias de festa. E em o nosso país, particularmente, vem pessoas de fora. E quando essa aglomeração acontece, as emanações psíquicas, fluídicas, elas aumentam muito. E, consequentemente, vão fazer com que os desencarnados, que necessitam, que querem, que gostam de emanações fluídicas deste tipo, se desdobrem, vamos falar assim, para influenciar cada vez mais nós encarnados para os excessos. Nesse período onde o culto à carne ele aumenta e muito, ou pelo menos fica mais latente, onde tudo nos faz lembrar a materialidade, a sensualidade, a paixão, o gozo terreno, o prazer só pelo prazer. É um período que ninguém leva em consideração sentimentos elevados. O amor, a caridade, a paciência. E é justamente aí que a espiritualidade começa a trabalhar muito. Justamente para tentar encontrar em nós lacunas de pensamentos positivos para o qual eles possam nos influenciar a não fazer determinada coisa, a não beber determinado líquido que está ali. Neste período, a troca de energia entre os dois mundos, os dois planos, o nosso físico e o espiritual, é muito maior e muito mais intenso. Isto é imperceptível para a grande maioria de nós, foliões encarnados. A gente precisa entender que o Espiritismo e nem o Gilbert condena nem o carnaval e nem festa nenhuma. O Espiritismo, e eu concordo com ele, apesar dele também não estimular nenhum tipo de festa, quando acontece os excessos. É justamente nesse período que os excessos começam, vão fazer a parte do outro, ficar mais ainda latente.
eles ficam em todos os graus, em todos os tipos de abuso, desregramento, seja no âmbito do sexo, seja no âmbito da bebida, da droga, da violência. É o período que a doutrina vem nos orientar e está sempre nos orientando a todo momento a buscarmos o equilíbrio. E o excesso nesse momento justamente vai de contramão. Ele vai nos levar ao desequilíbrio, o que vai proporcionar a grande atração de muita quantidade de espíritos inferiores ligados a esses vícios, ligados a esses excessos, que ainda são dependentes desses abusos, são dependentes do uso excessivo da droga, do álcool, do sexo, para que eles possam, eles desencarnados, satisfazer as vontades ou as necessidades deles. E aí a influenciação, ela aumenta muito. E muitas das vezes essa influenciação é a porta de entrada, por causa desses dias, para a obsessão. Devemos lembrar que nós estamos reencarnados para domarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, adquirir sentimentos positivos. Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para a gente no livro Nas Fronteiras da Loucura, eu vou ler um trecho para vocês, pelo médium Divaldo Franco, ele fala assim, a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Em outro momento, ele continua. Esse é o lado alegre da festa, que podemos observar deste lado da vida, mas deste lado nosso, está encarnado. Há outro lado dessa festa tão disputada, o lado espiritual. Narram os espíritos superiores que a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e lamentavelmente mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as avenidas num triste espetáculo de grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que trazem do mundo íntimo. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec tem um comentário nas perguntas 713 e 14, que trata sobre os limites dos gozos e a consequência do excesso. Ele fala o seguinte para a gente. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Olha que coisa séria. Muitos, infelizmente, acreditam, pensam que se entregando a estes excessos somente uma vez por ano,
não vai ter nenhuma consequência negativa. Alguns, inclusive, alegam até que é um simples momento de alegria. É um momento sadio de alegria. Mas isso pode ser, realmente podem ser momentos alegres, momentos sadios, mas isso depende do ambiente que eu estou e quais os pensamentos que eu estou emitindo. Porque se eu estou com pensamento bom, pessoal, quando eu chego num ambiente que não está muito bom, que está pesado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. A gente percebe. A gente percebe. Não é assim. Quantas vezes a gente chega num lugar e fala, nossa, fui em tal lugar, mas que ambiente pesado, não fiquei quase lá. Quantas vezes a gente vai num lugar e fala, nossa, que lugar maravilhoso. Se eu pudesse, eu morava lá. De tão bom que é esse ambiente. De tão bom, de tão leve, de tão agradável. E nesses momentos não é diferente. Não é só porque é carnaval que vai ser diferente. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre os Dois Mundos, olha só o que ele fala para a gente. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas. E os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir nessa mesma bacanal até a consumpção das energias. Essa pessoa se entrega tanto, é isso que Manuel Filomeno de Miranda está passando. Ele se entrega tanto somente nesses poucos dias, que ele não consegue depois retornar à sua normalidade, começar a entender o que é ético ou não, o que ele deve ou não, o que é bom para ele ou não. E eu gostaria de lembrar que não cabe a ninguém o julgamento de outra pessoa. E não é minha intenção aqui, como eu já falei, fazer qualquer tipo de julgamento. É só um alerta. Inclusive para mim, eu gosto desse período, sempre gostei. Mas a gente precisa entender que nós temos a nossa liberdade, ela nos é dada por Deus. Só que a gente precisa entender que e a ela cabe somente a nossa consciência e Deus, o julgamento. Mas eu posso analisar a minha conduta, os meus pensamentos. Eu posso refletir, eu posso julgar todas as minhas escolhas. Ou melhor, eu devo fazer isso tudo antes de realizar as minhas escolhas. O espírita, ele não é melhor, ele não é diferente de ninguém. A diferença é que nós temos uma doutrina que nos orienta o que nos espera da vida futura. O que ela traz para a gente para que a gente tenha condições
de lutar para sermos melhores a cada dia. Que nós tenhamos condições de conseguir realmente, verdadeiramente, o nosso aprimoramento espiritual. E esse aprimoramento espiritual, vale lembrar, ele é individual. Cada um precisa, Jesus nos ensinou, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Senão, os pais iriam, e as mães, pais que eu falo, a pai e mãe, iriam estar sempre querendo semear sempre as melhores coisas para os seus filhos, para que eles, aliás, colhessem sempre essas melhores coisas. E nem eu, nem o Espiritismo queremos converter ninguém, convencer ninguém. Nós queremos apenas, humildemente, levar a reflexões. O carnaval, como todos os outros divertimentos, como esporte, como futebol, também são fontes de prazer, são fontes de gozo material. Porém, que quando levados ao excesso, como qualquer outra atividade, vai trazer consequências danosas para aquele que o comete. Porque não é só no carnaval que aumenta a briga, ou seja, a violência, os homicídios, tudo que engloba a violência. Aumentam os estupros, a gravidez indesejada. Quantos relacionamentos, por causa dessa gravidez, se iniciam e depois se dissolve a família porque não foi feito com a base? Quantos atos geram o aborto? Tudo por causa do excesso. E às vezes a gente fica, às vezes eu fiquei curioso, por que aumenta tanto a violência nesse período? Por que aumenta tanto o acidente de trânsito? Aí eu achei a resposta pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele diz assim para a gente: é lamentável que licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações. E às vezes toda uma existência, ou seja, uma reencarnação, não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha só o que Emmanuel traz para a gente. A doutrina espírita, ela é a diretriz de segurança, como diz, tem um livro de Divaldo que fala, diretrizes de segurança. Mas a doutrina é uma diretriz de segurança para nossas vidas. Uma fonte de conhecimento que os espíritos nos trazem acerca da lei divina. Porque essas atitudes que nós tomamos é que vai gerar a lei de causa e efeito. É aí que a gente vai precisar, nesta ou em outra encarnação, reajustar aquilo que fizemos com alguém. E não podemos se esquecer. Tudo que fazemos o outro passar, um dia necessitaremos de também sentir na carne a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma sensação.
como diz a Ana Lúcia, divertir com equilíbrio, ter uma vigilância mais acirrada. Neste período, eu também acredito ser possível aprender, fazer coisas úteis, manter o coração limpo, a mente arejada. Mas para isso, a vigilância. Para evitar que nós sejamos massa de manobra das forças inferiores, visíveis e invisíveis. Ou seja, que nós tenhamos cuidado para não sermos influenciados por aqueles que estão no mesmo ambiente, conhecidos ou não, e pelos desencarnados. Quantos espíritos inferiores ficam felizes quando nós erramos? Como nós temos atos menos elevados. E nesse período, isso aí só aumenta. E para encerrar a nossa reflexão, por causa do horário, eu vou ler para vocês, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 10. A mensagem é o homem no mundo. Para a gente entender que não sou eu que estou dizendo que você pode ser, sim, feliz, pode ser alegre nesse período. Eu acho que a gente pode ser feliz a todo momento. Não é porque a doutrina diz que a felicidade nossa aqui ela é relativa, não é absoluta, que a gente vai deixar de ser infeliz. Só porque a felicidade ela é imparcial, mas o nome está dizendo, é felicidade. E ele fala assim para a gente, é o Espírito protetor. Não penseis que queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. A virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Até algum tempo atrás, nós podíamos até dizer que o carnaval e tantas outras festividades, elas eram mais saudáveis. As famílias costumavam se reunir para celebrar esse feriado, brincavam, pulavam as marchinhas. Era um momento de descontração, de união, de encontro de amigos, familiares que vinham por causa da quantidade de dias de mais longe e aproveitavam justamente para estarem juntos. E é justamente isso que pode ser feito ainda hoje. É isso que Jesus espera da gente. Que nós saibamos aproveitar todos os nossos momentos de forma alegre, mas com sabedoria. Sem excesso, sem extravasar, sem ferir os ensinamentos morais que Ele mesmo, Jesus, nos ensinou. E fica aqui a minha reflexão para que a gente tenha certeza que é possível sim aproveitar esses dias, brincar, ser feliz, sem magoar, sem ferir ninguém e principalmente a nós mesmos. Não só no carnaval, mas em qualquer outra ocasião. A diversão não deve ultrapassar os limites. É possível aproveitar qualquer momento da nossa caminhada, sem nenhum tipo de comportamento destrutivo que pode causar problema, tanto para nós
como para o nosso próximo. Agradeço a atenção, a paciência de todos, agradeço o comentário do Gilson. Espero que possamos ter e espero que outras pessoas depois também possam refletir, mas nós não devemos deixar de viver, porém, vivemos com um pouco mais de consciência e cuidados. Vamos fechar nossos olhos para fazermos a nossa oração final. Mestre amado Jesus, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo e conversando tantos ensinamentos dados por espíritos de luz, ensinamentos ensinados por Ti, ó Mestre. Que nosso Pai maior, Deus de amor, Deus de bondade, possa derramar neste período as bênçãos necessárias para que cada coração, encarnado ou desencarnado, possa conseguir, Senhor, aproveitar estes dias com o máximo de equilíbrio possível. Rogo o amparo dos trabalhadores de luz para aqueles irmãos que, infelizmente, possam vir a não conseguir este equilíbrio. Que a espiritualidade possa estar atuante, como tenho certeza que vai estar, para abençoar cada um de nós. Que a Tua luz seja presente em cada momento das nossas vidas. Que assim seja. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Fiquem com Deus. Foi um prazer a gente estar aí conversando e fazendo essa live aí a pedido da nossa grande irmã Ana Lúcia, do Grupo Espírita Nosso Lar, uma casa que eu tenho muito carinho, tenho muito prazer de estar sempre indo. Hoje, pelo período justamente, a gente fez essa reflexão somente online. Geralmente a gente faz até online, mas lá na casa. Fiquem com Deus, um abraço e que Deus abençoe a todos.